Esse episódio, ele é muito importante que você tenha assistido A Ilusão do Amor, que é o episódio 5, e o episódio 6, A Grandiosidade, porque um complementa o outro. Você já vai entender isso já já. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Divina Criança. Quando uma criança, prematuramente, foi ferida nos seus sentimentos e não pôde expressar um desses sentimentos que a gente vai colocar agora aqui: descontentamento, raiva, ódio, dor, prazer. Quando a criança não é capaz de expressar nenhum desses sentimentos no seu próprio corpo, o que acontece? A criança vai guardar isso, vai trazer isso como uma sombra, como algo dentro do próprio ser, dentro dela como algo em que ela, na verdade, fica marcada. Então é a criança que se fecha, é a criança que não expressa, que não pode atender ao seu próprio sentimento. É o corpo marcado. Você pode depois olhar lá o episódio da sombra sobre a questão do próprio corpo, que você vai entender melhor o que eu quero dizer sobre essa questão de ficar marcado no corpo. Aqui o que a gente vai tentar olhar é o quanto esse fenômeno, esse lugar, esse movimento, o oposto à criança grandiosa é a criança que não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não posso, eu não dou conta. A criança que não tem a possibilidade de expressar os sentimentos, como eu falei anteriormente, e é a criança que vai passando pela vida como a criança que é menos. É a criança que não tem uma sensação de bem, de autoestima. É uma criança que não vai passar pela vida com um contentamento. Ela sempre vai se achar menos. Vai chegar na vida adulta como alguém que se sente incapaz, que não sabe o que fazer com os sentimentos ou fica reagindo a esses sentimentos da mesma forma infantil, que é uma forma que não consegue organizar outros jeitos mais adultos. Vamos falar de um jeito mais prático. Assim, uma criança com raiva que usa o corpo para poder expressar essa raiva, ela expurga essa raiva de qualquer forma e ela agride gratuitamente, ou ela joga um objeto, ou ela fere outra pessoa, e ela não consegue compreender o como e que destino dá a própria raiva. No caso da criança que não pôde nem ser ensinada a fazer isso, mas apenas foi colocada como errada, ela coloca no corpo, ela marca isso no corpo e esse corpo faz sintoma. É a criança que vive a angústia e depois, como adulto, vai viver a grande sombra da depressão, como não conseguindo expressar as tristezas, os sentimentos de perdas, os sentimentos ruins e indesejáveis da vida que todos nós temos. É a criança que acaba se tornando adulto, que não consegue lidar com a vida, com os desafios, com as dificuldades, sem ter um grande pesar, uma grande dor, um grande lugar de luto, um grande lugar de sempre olhar o aspecto negativo. A pessoa que não vai dar conta de ver e observar o que a gente pode viver, o quanto a gente pode viver. Por isso que falar desse tema sem falar da grandiosidade fica meio confuso, porque ambos são complementares. Então, essa criança que vive esse movimento, essa ferida, essa dor de não poder expressar as emoções, ela é a criança que vai ser realmente a que não desenvolve estima, a que se coloca como menos, a que se vê como incapaz, a que se vê que não vai dando conta e vai fazendo sintomas para tentar chamar a atenção, vai tentando mostrar ao contexto: olha, eu não estou bem. Mas muitas vezes o contexto já criou a própria ferida e não entende o que essa criança está dizendo. Ela vai ser rotulada como o incapaz, ou como, é da personalidade desse, esse aqui é fraquinho, esse aqui não é tão bom assim, esse aqui, deixa aí. E a pessoa vai
construindo o seu ser com a ideia apenas do negativo, apenas com o aspecto da sombra, com o aspecto de que eu não sou capaz, de que eu não tenho condições. E isso gera, lá na vida adulta, sérios problemas. Então, o que é preciso? É preciso que a gente, de fato, libere espontaneamente nossos sentimentos para que a gente possa viver realmente esses sentimentos hostis, não como algo maléfico, algo demoníaco, mas como algo humano, algo que é possível de fato todos nós vivermos, conseguimos compreender o que são esses sentimentos. Podemos dar uma olhadinha novamente em todos eles. Olha só, novamente voltando ao quadro, o descontentamento, a raiva, o ódio, a dor e inclusive o prazer. Poder liberar a depressão, liberar essa marca e viver espontaneamente essa possibilidade enquanto adulto de ter vivido coisas ruins na infância, mas deixar essas coisas ruins, essas coisas com uma marca negativa lá na infância. Eu não estou vivendo a minha infância, eu estou na minha vida adulta. Eu consigo me liberar? E é claro que muitas vezes, conforme o trauma que a gente viveu, conforme a situação que a gente viveu, as psicoterapias, e não estou falando, vamos então falar, as psicoterapias e as terapêuticas todas que a gente tem hoje no nosso mundo, tanto podem nos ajudar a liberar essas emoções, a dar um outro destino para que eu, enquanto um adulto, possa de fato viver aqui e agora sem a marca daquela dor da minha infância, sem deixar essa dor ficar marcando, colocando como que eu devo agir. E, gente, isso é uma coisa assim, sutil, porque a gente nem sabe muitas vezes por que agiu de tal forma com rompantes, com situações ruins, com uma tristeza ou com uma sensação de que eu sou incapaz. A gente nem se dá conta muitas vezes de por que aquilo surgiu, de onde é que isso veio, por que está aqui agora comigo. Às vezes a gente nem se faz essa pergunta, porque a gente já se acha, eu não tenho jeito mesmo, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não dou conta, eu nunca consigo me acertar, nunca consigo ter uma relação. A gente vai se desqualificando, trazendo sempre para menos, trazendo sempre a gente como algo de menor valor. Isso é o quê? É esse mecanismo que vem lá da infância, de uma depreciação de si mesmo. A gente chama depressão, mas a gente está querendo juntar aqui um termo que abranja várias sensações hostis a si mesmo. É quando eu vou criando uma ideia falsa de quem realmente eu sou. Porque se eu fui uma criança que sofri toda essa dor, que vivi tudo isso como uma dor, quem disse que estou condenado, na minha vida adulta, a viver a mesma dor ou estar com a mesma dor? Não. Hoje, como adulto, eu posso estar de uma outra forma. Porque eu posso integrar o que eu sou, o meu ego, com essa parte do meu ser, que é a minha sombra, e entender o meu self, entender quem realmente eu sou. Para isso a gente tem um monte de prática, de um monte de possibilidade de te ajudar. Mas ora, cenas dos próximos capítulos. Por hora, eu quero aquela curtida, aciona o sininho e, por favor, compartilhe com teus amigos e não esquece, os teus comentários são importantes.